Olá pessoal, tudo bom? Trazer especialistas ótimos como o Dr. Gelson aqui, que é fisioterapeuta, professor de faculdade há muitos anos de experiência. Quanto tempo de experiência, Dr. Gelson? 25 anos. 25 anos de experiência na área aí de fisioterapia, tratando tanto doença como problemas estéticos, pessoal. E isso que eu vou falar hoje, vou falar de remodelação estética. Dr. Gelson, o que é afinal a remodelação estética que o senhor idealizou nesses últimos 2 anos? Antes de mais nada, agradeço o convite. A remodelação estética eu desenvolvi a partir de exercícios hipopressivos. Exercícios hipopressivos são exercícios que nós temos a tendência de realizar através de uma técnica respiratória a redução da pressão intra-abdominal. A partir disso, nós conseguimos evitar o aumento dessa pressão e, consequentemente, conseguimos fazer um fortalecimento da musculatura abdominal de forma mais efetiva e muito mais rápida. Pessoal, o que o Dr. Gelson idealizou aqui é algo muito diferente, mas é algo que a gente já vê um pouquinho na internet. Tem muita gente que fala da barriga negativa, o vácuo abdominal. Isso os fisiculturistas de antigamente já faziam isso, até por uma questão estética, para afinar a cintura. E hoje isso já é muito bem estudado e tem um protocolo muito inovador que o Dr. Gelson criou, que ele está falando um pouquinho, vai falar um pouco disso para a gente hoje, né? Um pouquinho mais. Para que serve, como surgiu, e nada mais, nada menos do que isso vai fazer o fortalecimento da cinta que nós temos muscular, vamos dizer assim, né, Dr. Gelson? É tudo conectado, né? Tudo conectado. E na realidade é assim, eu tenho pacientes não só de coluna, como também tenho pacientes de pós-operatório, pacientes pós-gestação, e a remodelação estética ela veio, quando eu fiz a elaboração, justamente para atender algumas alterações que não eram resolvidas somente com o fortalecimento da musculatura abdominal. Interessante. Não basta simplesmente você ir na academia, fazer um abdominal clássico ou fazer uma prancha. Porque isso, ao invés de fortalecer, enfraquece a musculatura, não desenvolve a musculatura. Porque é um esforço muito excessivo e, consequentemente, ao invés de fortalecer, você acaba distendendo essa musculatura. Nossa, quando você distende essa musculatura, você não faz o principal efeito da função do músculo, que é a contração, é o encurtamento. E quando a gente faz exercícios hipopressivos, a gente reduz a pressão do abdômen, como você acabou de citar. Basicamente, nós fazemos um fortalecimento mais real e muito mais efetivo. Já estou até fazendo aqui, um pouquinho já. O principal efeito é, quando fazemos a estabilização da região lombar, da região abdominal, a postura melhora muito. Tenho usado muito a remodelação em casos de coluna, em casos de hérnia de disco, porque a partir do momento que você melhora a sua postura, você faz um alinhamento na região lombar. Muito interessante. Mas como surgiu essa ideia? Posso chamar de Gelson, claro, normal? Por favor, Cássio. Eu tenho formação completa em exercícios hipopressivos e, ao realizar os exercícios hipopressivos em apneia, eu notei que a maior parte dos meus pacientes, eles respondiam de uma forma não satisfatória para fazer os exercícios da utilização da apneia. Eles iam começando a sentir um pouco de falta de ar, alguma coisa assim, e eu comecei a observar que eu estava perdendo um tempo nisso. A partir daí, o que eu elaborei? Falei, bom, eu comecei a ter uns insights e eu comecei a observar que, ao invés de ficar em apneia, eu poderia fazer uma mudança da técnica respiratória, que você acabou de citar o vácuo abdominal. Eu faço uma posição de vácuo em respiração, respirando. Interessante. E isso faz com que os meus pacientes possam fazer uma repetição maior dos movimentos e, consequentemente, eu tenho um fortalecimento da musculatura mais efetivo. Entendi. Então, quando eu desenvolvi este procedimento, eu também vi que os resultados começaram a aparecer na musculatura abdominal, principalmente em caso de diástase, pós-abdominoplastia, pós-gestação. E o que eu notei? Eu notei que somente fazer os exercícios abdominais estava muito bem, mas eu estendi isto para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e membros inferiores. Entendi. Então, eu praticamente desenvolvi como se fosse uma ginástica funcional extremamente orientada. Todo mundo pode fazer ou tem grupos de pessoas que têm um benefício maior nesse treinamento? Todo mundo pode fazer. Por se tratar de uma atividade física, nós temos pouca contraindicação. Mas temos 5 grupos iniciais que são muito bem indicados.
Pacientes pós-abdominoplastia. Perfeito, pós-abdominoplastia, pessoal, primeiro grupo. Principalmente por causa da fraqueza que é gerada, pela fraqueza muscular que é gerada num pós-operatório e há necessidade da reeducação da função. Perfeito. Certo? Porque teve o reposicionamento da musculatura, a pessoa não sabe contrair direito naquela posição e ela vai precisar de um treinamento. Olha que importante, pessoal, quem está assistindo aí fez abdominoplastia, tem que checar esse treinamento que é a remodelação estética. Segundo caso, pós-gestação. Pós-gestação, porque esticou lá e... Esticou, a musculatura enfraquece, são 9 meses fora do seu parâmetro e a musculatura fica muito mais enfraquecida. Perfeito. Inclusive os exercícios hipopressivos foram elaborados para pacientes de pós-gestação na década de 80. Olha que interessante. Certo. E aí, a partir daí surgiu todo esse conhecimento que nós temos. Pacientes com dor de coluna. Dor de coluna. A partir do momento... Uma boa parte de quem assiste deve ter dor de coluna. Com certeza. Até porque... E má postura. Uma boa parte das pessoas que estão também assistindo, elas também têm fraqueza da musculatura abdominal. Com certeza. Certo? Então isso gera uma instabilidade nessa região. Ao gerar uma instabilidade na região abdominal, você acaba tendo uma instabilidade na coluna lombar. Tendo uma instabilidade na coluna lombar, você vai acabar gerando uma instabilidade na coluna torácica e também uma instabilidade na coluna cervical. Nossa, tudo interligado. Exatamente. Incontinência urinária. Que seria o quê? Aquela perda de urina? Aquela perda de urina. Hoje os estudos demonstram que as mulheres estão tendo incontinência urinária, 40% das mulheres, a partir de 40 anos de idade. Por fraqueza da musculatura cedo, né? do assoalho pélvico. Cedo, né? A partir de 40 anos. Demais. Até porque a musculatura do assoalho pélvico tem conexão com a musculatura abdominal. Se nós temos uma instabilidade lombopélvica, consequentemente nós vamos ter casos de incontinência urinária. Perfeito. E, por fim, são as diástases abdominais. Que seria... As diástases abdominais são os afastamentos que ocorrem entre os músculos do tanquinho, os músculos retos abdominais. Porque ocorre um laceamento, ocorre um afastamento, um alargamento entre o tecido que conecta esses músculos. A partir do momento que esses músculos se afastam, eles se tornam mais fracos. Eles se tornando os mais fracos, eles acabam gerando uma instabilidade na região lombopélvica, consequentemente gerando todas as alterações que nós estamos falando aqui agora. E para o estômago alto, eu acho que ninguém na face da terra gosta de ter o estômago alto, aquela barriga para frente. E a gente, para começar falando mais, para continuar na realidade falando de remodelação estética, a gente vai falar um pouquinho de pressão intraabdominal. Por que seu estômago fica alto? O que é essa tão famosa e discutida atualmente pressão intraabdominal, Dr. Gelson? Excelente pergunta. É importante que todos nós saibamos o que é a pressão intraabdominal. O maior exemplo que nós temos de aumento de pressão intraabdominal é a mulher no 9º mês de gravidez. No 9º mês de gravidez, quem anda? A mãe ou o filho que leva? Fazendo uma brincadeira, é o filho que leva. Então, tudo que está dentro do abdômen da mulher grávida quer sair. Então, ou seja, eu tenho um enorme aumento de pressão intraabdominal, certo? Certo. O que são os exercícios hipopressivos? São exercícios que mudam esta pressão. Eu tenho que fazer uma pressão de fora para dentro, certo? Ou seja, eu estou sentado. Se eu for me levantar, eu vou fazer um esforço, vou espremer dentro da barriga. Consequentemente, eu vou ter um aumento de pressão intraabdominal. Eu vou fazer um exercício abdominal clássico na academia. Só que eu faço aquele movimento, aí a barriga já vem para frente. Tudo isto é aumento de pressão intraabdominal. Conforme eu já falei anteriormente, quando você tem um aumento de pressão intraabdominal, os músculos abdominais eles se distendem e não se encurtam. Então eles estão indo na contramão do fortalecimento abdominal. A mesma coisa a prancha abdominal. Você mantém aquela postura, faz um esforço onde há um aumento da pressão abdominal ao invés de fazer uma redução. Entendi. Por isso que nós ouvimos de muitas pessoas, eu fui na academia durante um ano, fazia 2.000 abdominais por dia e não conseguia fortalecer meus músculos abdominais. Por quê? Porque você estava fazendo um esforço na contramão do fortalecimento. Então, pessoal, chegando aqui no fim dessa bateria de estômago alto e como melhorar isso, além de outros fatores e o treinamento de remodelação estética, o como ele ajuda e vai ser inovador para vocês
Quem está assistindo e já fez abdominoplastia, ou tem diástase, ou já teve filho, ou tem perda de urina, aí aos esforços, né? Ou incontinência urinária, que a gente fala, que é o termo chique, médico, vamos dizer assim, ou até dor nas costas. Isso tudo pode melhorar e muito com a remodelação estética. Eu queria agradecer o Dr. Gelson, meu grande amigo aí já de alguns anos, desenvolveu essa técnica inovadora e realmente é excepcional isso. Eu queria que todo mundo no mundo conhecesse essa técnica, porque tem potencial de ajudar praticamente todas as pessoas. Agradeço o convite, Presper. Nós estamos cada vez aplicando em casos outros que não as indicações a qual eu falei. Os resultados têm sido muito bons. Eu estou surpreso, certo? Já tenho 35 anos de experiência profissional na minha área. Bastante tempo. E eu estou observando que a remodelação ela veio para ficar. A minha idade praticamente. Brincadeiras à parte, né? E a remodelação veio para ficar. O que eu tenho observado e tem me deixado muito satisfeito são os relatos das minhas pacientes, certo? Eu tive pacientes que fizeram, por exemplo, tem um caso que eu me lembro que ela fez uma abdominoplastia e ela ficou insatisfeita com os resultados iniciais das técnicas hipopressivas que eu fazia quando eu tive a minha formação. Entendi. Passado 1 ano, 2 anos depois da cirurgia, ela fez alguns reparos na cirurgia e ao retornar, ela fez a remodelação muito desconfiada. Certo. Né? Na primeira aula ela teve 3,5 cm de redução de cintura. Eu olhei e falei, nossa, até eu fiquei surpreso. Aí, conversando com ela no pós-aula, o que me deu uma satisfação muito grande foi ela chorando, agradecendo, porque em uma aula ela tinha reduzido 3,5 cm. Os exercícios já mostraram que somente em uma aula já foram efetivos. Caramba, então, bastante coisa. A gente fica até assim um pouco cético em falar, olha, 3,5 cm uma aula. Eu falei, não, mas os resultados... Isso depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. E no caso dela foi muito satisfatório, porque não era uma pessoa obesa, é uma pessoa magra. Mas acontece que ela estava fazendo algumas outras atividades em paralelo que, ao invés de estar melhorando, estavam piorando. Piorando. Então, consequentemente, o que eu estou pensando? Estou desenvolvendo vertentes, outras áreas de atuação da remodelação. Uma coisa que ainda estou estudando, estou desenvolvendo, remodelação e emagrecimento. Certo? E isso vai dar um resultado muito bom, já estou fazendo com monitoramento cardíaco, estou tendo resultados. A remodelação realmente está resolvendo, certo? Precisamos cada vez mais aprimorar e estamos tendo resultados muito bons. Para quem quiser acompanhar os resultados dos meus trabalhos, entre no Instagram, Dr. Gelson Souza. Vocês vão ficar realmente surpresos com os vídeos que nós temos lá. Pessoal, sigam o Dr. Gelson e gratidão, seja sempre bem-vindo aqui para bater um papo comigo. Agradeço demais o convite. Pessoal, obrigado, gratidão, até a próxima. Obrigado.